Bom dia. Hoje é um dia de festa. Eu estou muito satisfeito por ter estado na vossa companhia durante esta semana. Penso que o Senhor foi honrado com a vossa presença e penso que se viveu durante esta semana aquilo que a Bíblia descreve como a irmandade, a verdadeira irmandade. Eu senti-me em casa de mais do que de amigos, em casa de irmãos. O bom do Adventismo, o bom que existe neste povo, nesta igreja, a todos os lugares onde vamos, é que há uma identidade, há uma unidade e nós nos sentimos em casa. Não importa aonde formos, sempre parece que, apesar de conhecermos as pessoas há pouco tempo, parece que já nos conhecemos há longa data. Eu quero dizer-vos que a mensagem de hoje é uma mensagem muito solene. Quando eu comecei a pregar sobre a Guerra dos Sentidos, o meu foco era a música e o cinema. E havia só uma pequena parte sobre profecias que parecia não ter grande relevância. E não levou muito tempo até eu descobrir que o foco principal de Deus quanto às palestras não era nada da questão da música e do cinema, mas era a mensagem de hoje. E ela começou a ganhar terreno e espaço e comecei a entender que todas as outras mensagens só têm importância no contexto daquilo que vamos falar hoje. Então eu quero lhe dizer que esta é a mensagem, creio eu, mais importante da semana. Eu quero que vocês tenham consciência de que estão prestes a se deparar perante algo que com certeza já ouviram, porque é mensagem típica do Adventismo, mas que muitas das vezes podemos não ter em mente com toda a clareza e que ao olharmos de uma forma prática vai ser algo que de certeza, pelo poder de Deus, os impressionará como me impressionou a mim. Eu creio e digo que tal como Noé pregou por 120 anos a dizer que vinha o dilúvio, que era preciso as pessoas aceitarem o plano de salvação imediato da altura, eu creio que a mensagem desta manhã é aquilo que Deus mais quer que o seu povo se lembre e pregue nos dias de hoje. Ela é vital. Sintam-se como se fossem os antediluvianos a ouvirem a mensagem emergente para a sua época. Eu quero também dizer que este hino que nós cantamos é, talvez para mim, o hino nacional pessoal. Eu fico sempre muito sensibilizado quando canto este hino e absorvo cada palavra desta letra. E ele tem toda uma colocação de arranjo e eu gostaria de partilhar isso convosco, talvez ele possa ser também o vosso hino tema. Há um dever que Deus nos confiou. Isso não é um dever apenas, é um privilégio muito grande. Esta manhã eu vou ter o privilégio de partilhar convosco, de refletirmos sobre o amor de Deus e o seu plano de salvação extraordinário. E eu quero que isso seja observado de forma prática. Quero convidar, ao iniciar esta mensagem, apesar de que foi feita a oração, e eu agradeço ao irmão por ter pedido a bênção do Espírito Santo sobre mim, mas quero convidar-vos. Eu gostaria também de fazer uma oração pessoal para mim mesmo, para ministrar esta palavra. Mesmo como estão, eu vou-me ajoelhar aqui, aqueles que estão aqui também se o puderem fazer, mas nos vossos lugares podem curvar-se em reverência. Senhor, Santo Deus poderoso, eu sou incapaz de humanamente partilhar um plano tão profundo e grandioso como o plano da salvação. E eu quero, Senhor, pedir-te que tu me dês lucidez, poder para falar não apenas com eloquência, mas com clareza espiritual. E que nos dês a todos, incluindo a mim, humildade para falar e ouvir e compreender que aquilo que vamos tratar são coisas sagradas, vindas diretamente de Deus. Senhor, abençoa-nos neste momento. Enche esta sala, Pai, eu te peço, com os teus anjos e com o teu Espírito.
Eu sei que o inimigo invade muitas vezes as igrejas para perturbar, mas que o teu poder seja forte e poderoso neste lugar, impedindo a distração, impedindo a desconexão contigo, mantendo a reverência e a solenidade deste momento, em nome de Jesus. Amém. Amigos, eu cresci como adventista toda a minha vida, e toda a minha vida ouvi falar das mesmas coisas que provavelmente vocês têm ouvido. Mas durante grande parte da minha vida essas coisas não eram entendidas, não eram devidamente apreciadas e não eram práticas, ou de forma prática aplicadas à minha vida. E de certa forma se tornaram como um clichê, algo teórico, algo sabido superficialmente, mas que não despertava o mesmo interesse que outras coisas do meu dia-a-dia que me fascinavam. Pela graça de Deus, aos 33 anos, eu costumo dizer que eu morri tal como Cristo e morri para uma vida anterior e começou uma nova vida. E o fascínio que hoje tenho pelas coisas espirituais é o fascínio que eu gostaria de vos contagiar, em especial aos jovens. Muitas vezes olhamos para este livro, e eu, como contei no sábado passado, houve fases na minha vida que este livro não me despertava interesse. Mas hoje eu vejo as mesmas coisas, com um olhar tão fascinante, que eu vejo que é impossível que este livro tenha sido escrito ou idealizado por homens. Só pode ter saído de Deus. Só mesmo Deus. Uma das coisas que mais me fascina em Deus é a capacidade de sincronizar fatores diferentes, vidas diferentes, momentos diferentes da história. Desde as profecias paralelas, o paralelismo profético, uma mesma palavra que sai da boca de Deus pode ter vários cumprimentos em vários momentos da história com uma precisão incrível. Isso é fantástico. Vemos isso em Mateus 24, quando ele responde aos discípulos para a situação deles e para o povo de Israel e ao mesmo tempo respondendo para toda a história do povo cristão com uma precisão incrível. Amém? Isto é extraordinário. Temos um Deus fantástico. E eu queria que esta manhã, mais do que técnica, mais do que doutrina teórica, saíssemos desta sala apaixonados e impressionados com o maravilhoso Deus que temos e que não há nenhuma teoria evolucionista que possa contrapor aquilo que vai se passar aqui esta manhã pelo poder de Deus. Eu queria que entendêssemos o seguinte: falámos esta semana, sobre a guerra dos sentidos, as avenidas da alma, aquilo que ataca e aborda o indivíduo. Eu vou virar um pouquinho mais o quadro, só para aqueles que estão aqui. Não sei se vale a pena, vocês é que sabem. Como queiram. Eu vou tentar que todos vejam, conseguem ver? O indivíduo, que significa aquilo que não se pode dividir, ele é composto por uma vertente espiritual, uma vertente mental e uma vertente física que se projetam numa interação social. Bom, se vão para aí, então eu volto a virar isto um pouco assim, para ficarmos todos. Numa interação social. Deus nos criou com estas 3 dimensões. E nós falámos aqui acerca de como o inimigo interage connosco. A dimensão espiritual era a forma como vivíamos. Éramos seres espirituais, apesar de termos uma vertente física. E com o conflito nesta terra, ao terem vindo os demónios para esta terra, Deus fez como que uma barreira. Nós vivemos enclausurados na dimensão física e os demónios vivem enclausurados na dimensão espiritual. Eles não têm uma interação física, a não ser em casos muito específicos, e tentam sempre fazer essa ponte. Mas o que eu queria que nós entendêssemos é que a forma como eles nos abordam, visto que são 2 dimensões diferentes, eles sabem que podem interagir connosco
através da dimensão física. E é aqui que estão os sentidos, que estão as avenidas. São as únicas portas de acesso à nossa mente e à nossa dimensão espiritual. E são onde eles investem grande parte do seu tempo, do seu empenho para invadir. Eles sabem que se nos trouxerem para as paixões baixas, para as coisas sensoriais, físicas da nossa realidade, e não nos deixarem manter os olhos nas coisas espirituais, nas que são de cima, conseguirão a vitória. E nós falámos esta semana, aliás, falámos até ontem sobre isso, que o pecado segue um padrão, a tentação, o ataque do inimigo segue um padrão de 3 passos. Ele não começa por atacar logo a vertente espiritual, porque às vezes é mais complicado. Ele não tem tanto acesso à mente e ao espírito. Então ele ataca a vertente física. E nós vimos esse padrão. Em Adão e Eva, vimos que Eva foi tentada fisicamente, depois passou-se a uma racionalização mental, de pôr em causa o que Deus disse, e depois passou-se a um problema espiritual, de querer ser igual a Deus. Vimos isso com Daniel e os seus amigos. Foram para Babilónia, chegaram, a primeira tentação foi física, resistiram, o diabo tentou a tentação, passo o pleonasmo, tentou passar para a tentação intelectual. A vaidade de que eram mais sábios que os outros e que Daniel conseguia interpretar sonhos. E depois vai então à tentação espiritual, a adoração da estátua. Vimos também isso com Jesus em Mateus 4, por exemplo, se lermos, que nos mostra claramente que Jesus foi primeiro tentado fisicamente, a transformar as pedras em pão, depois, intelectualmente, à presunção, a achar que, porque era o Filho de Deus, podia pôr Deus em xeque, e depois espiritualmente a ajoelhar-se perante o Senhor. Falso. Este é o padrão que ele segue também connosco. Sabem porquê? Porque a história se repete e costuma-se dizer que a equipa que ganha não se muda. Se ele já fez isto tantas vezes e dá certo, temos estes exemplos bíblicos de fidelidade em que essas pessoas resistiram por estarem ligadas a Deus, mas muitas vezes as pessoas caem nesta sequência de padrão. E Deus, preocupado com os seus seres humanos, criou um antídoto. E eu acho este antídoto uma coisa espetacular, uma coisa extraordinária. Esse antídoto chama-se santuário. E nós olhamos para o tabernáculo e nós achamos muitas vezes uma coisa muito teórica, cheia de símbolos, muito complicada. E esta é uma das ideias que Satanás quer que nós tenhamos sobre o santuário. Eu queria que abrissem, por favor, as vossas Bíblias no livro de Salmos. No livro de Salmos, no capítulo 77 e no versículo 13. Salmos 77, 13. Diz assim: os teus caminhos, ó Deus, são santos, diz a minha versão. Outras versões dizem: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Nós somos convidados a andar nos caminhos do Senhor. E em Hebreus 9, 24, eu vou fazer como na semana passada, vou citar muitos textos e não vou lê-los todos por causa do tempo. Mas em Hebreus 9, 24, nós vemos que Deus nos diz que Cristo, não, através de Paulo, não entrou num santuário feito por homens, mas num santuário no céu, do qual este é a figura. Então, nós estamos aqui a olhar para as coisas espirituais quando olhamos para o santuário. E também Paulo nos diz em Hebreus que este é o caminho. E a Bíblia nos mostra em várias situações que o caminho para chegar a Deus é este. Nós vemos que o santuário é composto por 3 partes.
o pátio, o santo e o santíssimo. E eu queria que olhássemos para o santuário, para o tabernáculo, de uma forma fascinante e não de uma forma teórica, mas de uma forma prática. Aqui está o segredo de compreender como chegar a Deus, como chegar à salvação, como ser redimido. Reparem, se nós começarmos a analisar, nós começamos a entender que a Bíblia nos diz que Cristo é o centro da mensagem, é o centro da Bíblia, é o centro de tudo. E o santuário, no fundo, ele é um reflexo de Cristo. Querem ver? Temos a porta. Quem é a porta? Jesus. João 10, 9 nos diz que Ele é a porta e se alguém entrar por Ele, salvar-se-á. Temos depois o Cordeiro. Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Vemos que João Batista se referiu assim a Jesus em João 1, 29, vemos isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Temos